O Notion hoje, gente, é uma excelente ferramenta para otimizar a operação de vocês, utilizando automações, agentes, tem várias funções ali dentro do Notion. E uma coisa que muitas empresas têm de dificuldade hoje é fazer quase tudo manual no processo de onboarding. Então, eu vou mostrar aqui hoje para vocês como configurar um formulário conectado a um CRM dentro do Notion e que, quando for fechado, o cliente vai gerar automaticamente um portal do cliente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui passo a passo para ajudar aí vocês nas suas operações. Então, vamos começar aqui. Aqui, o que eu montei? Eu montei um projeto demo com o CRM do cliente em várias visualizações e também montei um portal do cliente, fictício, claro. Para mostrar para vocês com alguns dados, assim, para ver como que se utiliza no dia a dia. Então, aqui a gente tem uma versão de lista de um CRM. Então, por exemplo, Clínica Laser Aurora, tá em etapa de diagnóstico, ali nas vendas, né? Prioridade alta, veio do Instagram, é uma clínica estética. A gente ofereceu ali para criar o portal do cliente mais o CRM, o valor estimado, a probabilidade de fechamento, a aproximação. Então, tem detalhe por detalhe, ó, canal, WhatsApp, o e-mail da empresa, Instagram da empresa. Então, tem absolutamente tudo aqui dentro, tá? Ó, tá? Então, tem absolutamente tudinho de informação aqui. O fit da empresa, riscos, contextos. Se você não quiser alguma informação, por exemplo, criado e editado, são coisas que eu não preciso no meu dia a dia. Então, eu gosto de ocultar isso aqui ou até mesmo excluir, porque eu não vou usar isso aqui, tá? Mas é só para mostrar para vocês que a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. Aqui eu vai ter um modelo de pipeline, onde eu botei algumas visualizações de algumas etiquetas e informações importantes de dentro dessa página do cliente. Então, até para mostrar para vocês, ó, se vocês vierem aqui em configurações, do lado desse nova aqui, desse botão nova, e vier em visibilidade de propriedade, é aqui que a gente consegue, ó, ajustar, ó, origem, né? Por exemplo, se eu botar aqui pro final, ó, o TikTok aqui desse primeiro foi pro final. Antes estava no início. Então, ele ajusta coisas que eu quero que apareça. Eu quero que apareça o canal, ou não quero que apareça o canal. Quero que apareça o e-mail desse cliente, porque é importante eu ter acesso sempre a este e-mail. Então, aqui a gente pode fazendo assim conforme a necessidade que a gente tem hoje na nossa empresa. Então, tudo isso aqui é uma única base de dados. Uma base de dados é como se fosse uma aba do Excel. Só que cada coluna dela, a gente pode ter várias coisas, ter etiquetas, ter fórmulas, responsáveis. Então, checklists também dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, se eu vier aqui, nesses 3 pontinhos, se eu vier aqui no mais pra adicionar, dá pra fazer bastante coisa, ó, botar número em reais, em valores, arquivos, URLs, e-mail, posso relacionar com outras bases de dados, posso trazer informações de outra base de dados da qual eu relacionei dentro do meu cliente, fórmula, dá para incluir botão, então dá para fazer bastante coisa mesmo. E aqui nós vamos ter uma agenda de próximas ações, tá? Então isso aqui é tudo um modelo. Então tem lead por etapa, receita potencial que tá ali dentro do CRM, e também nós vamos ter o dashboard do CRM, que aqui eu botei receita potencial, a etapa, próximas ações, e aí vocês podem configurar como vocês quiserem. Inclusive, vocês podem pedir para a IA do Notion, se vocês tiverem um plano pago, para criar esse dashboard da melhor forma para vocês, para otimizar a rotina de vocês. Eu quero ver quem que tá com tarefas atrasadas, quais tarefas são atrasadas, para eu dar prioridade para cobrar ali do meu time no dia a dia, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um formulário, que nem eu tenho ali no meu site, para pegar algumas informações antes mesmo dessa reunião de venda. Porque eu quero entender a realidade do meu cliente e o que ele realmente precisa nessa reunião. Mas eu gosto de ter um contexto para a reunião girar mais fluidamente, tá? Então, aqui, se vocês forem ver, são tudo visualizações de uma única base de dados. Então, se eu vier aqui e duplicar, eu estou duplicando a visualização. E eu posso ver ela, por exemplo, em painel, em gráfico, em calendário, lista, cronograma. Tem várias coisas aqui que a gente pode tá bom? Então, isso aqui só foi um exemplo, eu posso apagar, porque
Eu não tô apagando a visualização principal. E aqui, agora a gente vai criar, numa dessas visualizações, um formulário. Por que a gente vai criar dentro dessas visualizações? Porque eu quero conectar ao meu CRM. Então, eu quero que quando um cliente meu entre... Deixa eu até colocar aqui, ó. Quando um cliente meu entre, já tenha contexto da empresa, o cliente vai ter preenchido o e-mail, então já vai ter informações básicas, o Instagram, o URL do Instagram da empresa. Então vão ter algumas informações que já vão vir a partir do cliente. E eu não preciso vir aqui criar um card para botar as informações que ele me passou no WhatsApp. Eu já envio esse formulário, ele preenche e já é criado aqui automaticamente, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar um formulário. E aí, vocês podem botar esse formulário onde vocês quiserem, site, enfim, onde vocês quiserem. Então, nova visualização, formulário, criar automaticamente perguntas de formulário com base nas propriedades existentes. Então, isso aqui, na verdade, é uma novidade, porque eu não tinha visto aqui ainda, tá? Então, vamos criar. Cria 16 perguntas para mim, de acordo com o formulário. Vou botar prazer... quero... Seja bem-vindo. Quero te conhecer melhor antes da nossa reunião. 2 pontinhos. Aqui eu posso botar uma descrição e tudo mais. Então, aqui, ó, vai ter o cliente, tá? Eu quero que seja uma pergunta obrigatória. Os riscos disso aqui não precisa, porque quem tem que definir risco do cliente ou não sou eu. Então, isso aqui não é uma pergunta que precisa ter, então a gente pode excluir essa pergunta. E sempre a gente pode adicionar também, tá? Ó, nesses maisinhos aqui, a gente pode adicionar todas as propriedades que a gente estava trabalhando lá. Todas as propriedades existentes. Então, eu posso adicionar aqui, e aí, como a única que não tá marcada é riscos, eu posso adicioná-la de novo. Então, não tem problema excluir essa pergunta. Aqui ele criou, gerou automático, né? Então, o que eu preciso? A prioridade também sou eu que defino, então não quero. Fit, sou eu que defino, não quero. Segmento, quero. Probabilidade de fechamento, não quero. Aqui vocês podem fazer 1 a 1 também, tá? Contexto, último contato também não é necessário. E-mail, sim. Próxima ação, não. Oferta, plano. Isso aqui sou eu que preencho de acordo com a reunião que a gente vai ter. A origem, a indicação. Aí aqui vocês podem botar, onde você me conheceu. Então, não precisa deixar a origem. Posso perguntar, onde você me conheceu, sabe? E também, aqui, ó, eu posso botar se ela é obrigatória ou não. Vou deixar essa aqui como exemplo de obrigatória. E eu posso também adicionar uma descrição aqui, tá? Então, vamos lá. O Instagram eu quero, o WhatsApp eu quero, o canal eu quero. Deixa eu ver aqui, ó, onde você me conheceu. Então, isso aqui eu não quero. Valor estimado sou eu que vou fazer. E dono da conta também não é o que eu quero. Então, eu só vou criar algumas perguntinhas. Aqui, qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu segmento? Quais dificuldades você está tendo no seu negócio hoje? Qual o seu e-mail? Então, não precisa... aqui, ele botou o nome das propriedades que estão ali dentro do card do Notion, tá? Só que eu não vou botar assim, ó, e-mail, data. Não, eu vou fazer uma pergunta pra pessoa interagir comigo, tá? Então, eu vou dar uma entrada pra ela me dar uma resposta. Então, qual o seu e-mail? Onde você me conheceu? Qual o seu Instagram? Então, aqui, ó. Qual o seu Instagram? Qual o seu WhatsApp? Deixa eu botar a letra maiúscula aqui. Instagram. Qual é o seu WhatsApp? Então, várias coisas. Aqui, eu posso também adicionar propriedades que vão ser adicionadas no card se eu adicionar aqui. Então, eu quero adicionar uma propriedade para a pessoa... Ó, esses aqui são as que já existem, tá? Ó, propriedades existentes, nova propriedade. Eu quero arquivo mídia e eu quero que seja... na verdade, obrigatória não, mas eu vou botar uma descrição
e eu quero falar assim, me envie prints da sua área de trabalho hoje e 2 pontinhos, tá? Então, aqui fiz o formulário e vou vir aqui, eu posso fazer uma prévia, né, pra ver como que vai ficar esse formulário. E eu também quero, ó, botar um ícone no formulário, eu posso botar, vou botar esse aqui, eu posso botar também uma capa no formulário, então, ai, desculpa. Então, a gente pode carregar, podemos pegar do Unplash aqui que já tem, ou a IA do Notion mesmo criar uma capa, tá? Quero uma arte para o formulário de entrada de um novo cliente. Vamos fazer um teste aqui, tá? Então, vamos ver, tá gerando. Cadê minha água? Ah, tá aqui. Acabou. Tô aguardando aqui gerar, depois eu dou uma aceleradinha nessa parte. Pronto! Olha que legal, eu gostei. Nossa, eu gostei mesmo. Ficou bem legal. Então, tá bom. Gostei mesmo. Então, vamos lá. Vou compartilhar esse formulário e eu quero que qualquer pessoa com link tenha acesso. Às vezes possam ser anônimos. Integrar esse formulário, se eu fosse integrar num site, por exemplo. Posso deixar ou não a marca do Notion. Eu gosto de deixar, porque o meu trabalho justamente é com o Notion. E eu vou copiar o link desse formulário. Eu vou abrir uma nova aba. E vamos responder aqui, ó. E já vamos deixar a pipeline pronta, tá? Ele não vai entrar como lead novo, tá? Então, por mais que eu responda aqui, ele vai entrar como sem etiqueta. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de fazer uma pequena automação, que é basicamente assim, toda vez que uma página aqui é adicionada, vou editar a propriedade de etapa como lead novo. Então, toda vez que for adicionado, vai ser adicionado como um lead novo, tá? Então, vou habilitar isso aqui, para quando eu preencher o formulário, o lead já cair direto ali no primeiro, tá? Primeira etapa. Então, vamos lá. Qual o seu nome? Nath. Qual o seu segmento? Clínica. Quais dificuldades? Aqui você escreve as dificuldades. Qual o seu e-mail? natalia@gmail.com. Onde você me conheceu? Indicação. Aí eu posso perguntar aqui também, se a pessoa seleciona a indicação, eu posso pedir para ela, se a pessoa selecionou só a indicação, perguntar quem que é a indicação. Então, eu consigo fazer isso aqui também. Isso é bem legal. Deixa eu até voltar para mostrar para vocês aqui. Então, como você me conheceu, aí eu posso vir aqui, ó, e adicionar uma lógica condicional, tá? Então, como é que vai ser, ó? Se eu selecionar indicação, eu quero um texto. Eu quero qual o nome da indicação. Então, eu posso, só se a pessoa selecionar essa aqui, tá? Senão, se ela selecionar qualquer outra, essa pergunta não vai aparecer. Então, vamos vir compartilhar formulário, até para mostrar aqui para vocês. Vou começar de novo, né? Então, vamos lá. Natália, clínica, a minha dificuldade aqui, meu e-mail. Daí, vocês definem se são respostas obrigatórias ou não. Eu gosto de deixar a maioria obrigatória, tá? natalia@gmail.com. Onde você me conheceu. Instagram. Tá vendo que não aparece nada, né? Agora, indicação. Apareceu a pergunta, qual o nome da indicação? Então, vai aparecer só se a pessoa selecionar a indicação. Então, isso aqui é muito legal. Mas, vou botar, sei lá, o YouTube. Qual o seu Instagram? Natalia Daitz. Qual o seu WhatsApp? Opa, o URL do meu Instagram. Isso aqui tá com URL. Então, vamos vir aqui no meu Instagram, pegar a minha URL e colocar aqui. Mas eu posso deixar como texto, tá? Qual o seu WhatsApp? 51 9 50 11 0.
4, 3, sei lá. E eu não quero fazer upload de nada, eu quero enviar. Então, está enviando e eu posso botar o meu e-mail para receber as respostas que eu respondi aqui nesse formulário, tá? Então, a pessoa que respondeu. Então, vamos voltar aqui no CRM, em Pipeline, tá? E aqui estou eu, ó, Natália. O dono da conta pediu para não botar, o canal, enfim, eu vou botar que eu sou dona da conta, qual é a oferta do plano que eu vou oferecer, a prioridade desse cliente, probabilidade de fechamento, então são coisas que eu que vou preencher, tá? E aqui, ó, quais as dificuldades? Basicamente, aqui seria o contexto da dificuldade da pessoa que o seu negócio vai ajudar, tá? Então, aqui eu botei XS, mas, enfim, vai ter o contexto aqui. Então, aqui a gente pode trabalhar e aqui a gente pode botar a barrinha escrever Meet, por exemplo, e daí ter anotações, onde vai gerar um resumo e uma transcrição depois de uma reunião com este cliente, onde vai gerar os tópicos ficaram pendentes para fazer com o cliente, ou o cliente ficou pendente para te enviar alguma coisa. É bem legal, tá? Só que você vai ter que botar assim, começar a transcrever quando começar a reunião, independente da plataforma, seja Zoom, seja Meet, não interessa. Você vai ter que clicar aqui, tá? Por enquanto eles não fizeram isso automático ainda, mas espero que façam, né? Espero que façam. Mas vamos lá. E aqui eu posso registrar as minhas reuniões, por exemplo. Agora, o que eu quero? Vamos lá pro final. Negociação. Deixa eu botar minha câmera pro outro lado. Cliente ativo, ou seja, o cliente fechou. Tá faltando algumas etapas aqui, né, nesse meu de exemplo. Mas digamos que, quando eu pular da negociação para cliente ativo, quer dizer que o cliente assinou o contrato, tá? E o que eu quero? Eu quero que aqui crie, dentro da minha base de dados de portais do cliente, um novo portal, tá? Então, deixa eu mudar de página aqui. Aqui, ó, tá a minha página de portal do cliente, formato galeria, formato lista, formato Kanban e formato calendário de kickoff, tá? Onde foi marcado com esses clientes, ou reuniões, enfim. E aqui, eu botei uma imagem, então eu criei uma página do zero, botei uma imagem. E aqui dentro, ó, eu digitei todo o processo de onboarding, tá? E aqui já tem alguns dados do cliente e tudo mais. O que eu quero? Eu quero como padrão que toda vez... Vamos criar um novo, tá? Deixa eu só vir aqui em portal do cliente. Vir aqui. E salvar essa imagem para usar no próximo. Então, eu vou fazer um modelo que toda vez que eu adicionar, ele vai ser sempre este modelo, tá? Então, neste novo modelo, o que eu vou fazer? Eu gosto de abrir inteiro. Cliente novo. Aí eu vou colocar... Deixa eu botar vocês pro lado aqui. Aí eu vou colocar página inteira, porque eu não gosto só numa partezinha, tá? E eu quero que a capa seja fixa, tá? Então, eu quero que a capa seja sempre aquela do portal do cliente que eu tinha comentado. Esse criado e editado aqui, não é que eu vou excluir, porque se um dia eu precisar, eu vou só sempre ocultar, tá? Início de onboarding, o dia do kickoff, link do grupo do WhatsApp, notas internas. Então, tem várias coisas aqui, tá? Só que eu vou usar isso aqui como portal do cliente. Então, todas as informações aqui podem aparecer para ele, a não ser que esteja relacionado com uma base de dados que não esteja visível para ele, tá? Então, é importante saber disso. Só que assim, eu acho que fica meio poluído assim, tá? Eu gosto de que a Abra só tenha informações essenciais e daí o portal do cliente com todas as informações do meu cliente. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou personalizar esse layout, que inclusive também é uma novidade do Notion, que agora tu pode fazer essa otimização dentro do celular também. Então, eu achei isso bem legal, mas eu gosto de trabalhar com o Notion no computador, tá? Então, eu vou personalizar esse layout e eu posso, ó, botar isso aqui pro lado, esconder ele, deixar para baixo a discussão, aqui, deixar para baixo a discussão e aqui o conteúdo, e eu quero fixar algumas informações, vou adicionar uma informação aqui, tá? Vou fixar aqui o que eu quero. Eu quero o link do grupo, eu quero
Tá, isso aqui. O pacote que ele escolheu. Saúde e status de onboarding. Na verdade, eu não quero esse sinal aqui agora. Pronto, eu quero essas informações. Eu posso botar vários, tá? E aí, elas saem daqui dessa escondida pra aparecer aqui, tá? Então, eu vou aplicar isso todas as páginas de onboarding. Aí fica mais limpo, estão vendo? Aí, aqui, eu posso criar páginas. Então, aqui eu vou criar uma página com os documentos. Depois, eu vou criar uma página de notas fiscais desse cliente. E ele vai ter acesso a tudo isso, né? Notas fiscais. Depois, eu posso criar uma base de dados com todas as atividades deste cliente. Então, eu posso vir aqui, uma nova base de dados, atividades relacionadas a este cliente aqui, tá? Então, atividades. Então, o nome da atividade, a data da atividade. Vou adicionar também o responsável dessa atividade. E eu vou fazer uma relação com o portal. Então, eu vou vir aqui em adicionar. Por que eu quero fazer essa relação? Porque eu quero filtrar para aparecer apenas as atividades relacionadas a este cliente. Eu não quero que apareça dos outros, eu só quero que apareça de um cliente, tá? Então, quando for duplicar, quando for selecionar esse aqui, que é o modelo, quando for duplicar, sempre vai estar relacionado àquela nova página, portal do cliente. Então, eu vou vir aqui em relação, vou vir em portais do cliente, e eu quero fazer essa relação assim. Coloquei aqui as atividades, e aí tá relacionado aqui ao portal do cliente, tá vendo? Aí, se eu adicionar mais uma, aqui, ó, Nina Prado, aqui, ó, já criou uma nova página. Eu posso criar base de dados para cada cliente, mas eu crio para ter visualização de todos em uma única base de dados e só bloqueio para ele mudar essa visualização e não ver dos meus outros clientes, tá? Então, aqui, pronto. Aí, aqui eu vou adicionar as atividades, que eu quero ter essa visualização principal, ó, aqui como se fosse o menu, né? Aqui é um exemplo, tá, gente, de portal do cliente. E aí, agora, eu quero um filtro, tá, de portais, e vai ser desse cliente novo. Então, seleciono aqui cliente novo, daí não vai aparecer nada, estão vendo? Então, tá, beleza. Aí, aqui eu vou visualizar as atividades deste cliente em específico, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu adicionar uma nova página aqui, não vai acontecer nada. Aí, eu vou clicar em cliente novo e ele vai gerar as tarefas relacionadas a quem? A este cliente novo. Então, se eu adicionar uma página, vai adicionar deste cliente novo que acabou de ser criado. Se eu botar aqui, por exemplo, Maria, ó, vai mudar ali também, tá? E aqui teria um menu e tudo mais. Aqui já tem um padrãozinho, tá? Mas eu gosto que toda vez que eu clicar em mais, seja criado o novo cliente. Então, tá vendo que o padrão é vazio, eu vou deixar o padrão, esse aqui, ó. Para todas as visualizações, vou deixar padrão. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o CRM e vamos fazer uma automação. Nessa automação, eu vou adicionar aqui uma nova automação e vai ser o título, né? Criar o portal. Opa! Agora vai dar. Portal do cliente. Então, quando uma propriedade for editada... Não, desculpa. Quando uma etapa for definida como cliente ativo... Agora foi, agora deu certinho. Então, quando uma etapa for definida como cliente ativo, eu vou querer adicionar uma página no portal ali, tá? Então, vou procurar ali o portal, ó, portais do cliente, e eu quero adicionar como cliente novo, que é aquele padrão ali que a gente acabou de criar, tá? E aí, eu posso já definir o título. O título, eu posso colocar o nome desse card. Então, aqui, ó, a gente pode trabalhar com uma fórmula e botou, ó, quem adicionou a página, mas eu quero o nome da página do gatilho, tá? Então, aqui vai estar o nome da página do gatilho e vou salvar. Mas eu também posso pedir para IA,
quero que aqui fique o nome do card original. Tá? Por exemplo, só para eu mostrar para vocês aqui que a IA também trabalha com fórmulas. Ó, pronto, do seu nome. Ó, faltou eu botar do seu nome. Então, vamos salvar. Eu posso já editar outras propriedades. Eu posso botar o canal oficial já com uma coisa fixa, por exemplo. Não vou fazer isso porque eu não preciso. Status de onboarding. Então, vai ser configurações, digamos, ou ativo, tá? Então, eu vou habilitar isso aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, temos o projeto, né, com os portais. Aqui estão os portais. E agora, eu vou criar um novo, porque eu vou definir ele como ativo. E como é que eu vou fazer isso normalmente? Calma aí. E como que eu vou fazer isso normalmente? Eu não preciso vir aqui e arrastar o cardzinho até o cliente ativo. Eu posso fazer uma automação externa ali depois, para quando o cliente for selecionado como contrato pago no e-mail ali, então eu vou receber um e-mail, fazer uma automação assim. Eu vou receber um e-mail, aí no e-mail vai estar contrato finalizado, com o nome tal. Aí, aqui vai ser feita uma automação para fazer o match ali com o nome, por exemplo, para quando o contrato for finalizado, o cliente seja definido como ativo, tá? Então, eu posso fazer essa automação externa também. Então, aqui vamos botar o da Natália, cliente ativo, e agora, deixa eu só ver se ela estava ativa, tá ativa. Agora, a gente vai vir aqui em portais, ó, e acabou de ser criado o portal da Natália, com as atividades da Natália, que no caso não tem nenhum, mas agora vai ter, e aí vai ter o portal do cliente. Então, é assim que funciona. A pessoa preenche o formulário, já é criado automaticamente, aí eu vou, né, avançando conforme as etapas ali do comercial, e daí no final, quando o contrato for assinado ou pago, enfim, vocês vão definir, vai ser definido como cliente ativo. Então, é assim que funciona essa automação, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês e muito obrigada pelo tempo. E deixem um like aqui pra ajudar o canal e fazer mais vídeos pra vocês.